Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula passada nós estudamos os conceitos relacionados à parte de modelos do ciclo de vida de software, no qual nós estudamos os modelos evolutivos e outras propostas do modelo de ciclo de vida. Então, dentro dessas características, nós também estudamos a introdução da parte dos conceitos de processo unificado, e dentro dessas características nós estudamos os pontos relacionados à parte de modelos interativos e os modelos incrementais, né? Então, dessas características, né, dos modelos interativos, os modelos interativos eles são sistemas de software que ele é desenvolvido em vários passos similares. Já um modelo incremental, ele é realizado em cada passo, né, no qual o sistema ele é estendido com mais funcionalidades. Como é observado, né, dentro dessa imagem que a gente apresenta aqui no modelo incremental e do modelo interativo mais incremental, né, no qual a gente vai fazendo passo a passo, né, da parte de desenvolvimento, né, como se a gente fosse construindo esse software de uma maneira mais progressiva, né, e interativa, né, no qual a gente vai identificando vários pontos e já vai desenvolvendo em si. Então, dentro dessas características, na aula de hoje a gente vai estudar os conceitos da aula da parte de relacionada à parte de metodologias ágeis, no qual também nós vamos estudar a ISO 12207, que envolve a parte de System and Software Engineer, que é voltada para a parte do ciclo de vida do processo de software, da parte de desenvolvimento em si. Você já deve ter estudado esses conceitos da parte de metodologias ágeis e alguns conceitos com relação à parte da ISO 12207, mas aqui a gente vai dar uma complementação desses conceitos também, mas tentar abordar alguns aspectos relacionados e trazidos para a parte de qualidade de software, né? Onde que isso implica dentro da disciplina de qualidade de software, certo? Então, é uma contextualização rápida, né, da parte de metodologias ágeis, né? Esse termo surgiu do Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software, normalmente chamado de apenas Manifesto Ágil, no qual esse manifesto ágil foi uma reunião em 2001 de pessoas consideradas referências mundiais em desenvolvimento de software. Então, dentro dessas características, o manifesto ágil ele propunha, né, eles estavam a ter algo relacionado a partir de estarmos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nos mesmos e ajudando-os a fazer os mesmos. Através desse trabalho, passamos a valorizar, no qual o indivíduo e as interações mais do que processos e ferramentas. Então, dentro dessas características, né, eles abordavam também que o software em funcionamento mais do que a documentação abrangente, a colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos e responder às mudanças mais que sugerir um plano. Ou seja, mesmo havendo o valor dos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. É o que um dos conceitos, né, relacionados ao manifesto ágil. Então, dentro dessas características, a motivação, né, desse manifesto ágil foi algo relacionado à parte de reação às metodologias pesadas, né, que nós tínhamos os modelos cascatas, o modelo, até o mesmo modelo incremental mesmo utilizado, né, dentro da parte de desenvolvimento, os modelos espiral, que nós temos também, nós estudamos na aula passada. Então eles queriam algo um pouco mais clean, um pouco mais leve, né, de você aplicar esse processo em si na parte de desenvolvimento. Não ficar algo muito pesado, que isso às vezes deixavam os seus desenvolvedores, né, estressados, ou até mesmo podia gerar descontentamento entre a equipe ou os seus stakeholders. Então, dentro dessas características, o manifesto ágil teve algo relacionado à parte de motivações também, com relação a ter menos orientações a documento, mais orientações ao código, no qual tendo documentações de código ou melhorar a parte de questões de padrões de código, né, utilizados na parte de desenvolvimento. Outro ponto envolvia a parte de métodos claros e adaptáveis, utilizando alguns conceitos também da parte de reuso, né, ou reutilização de código também influencia dentro desses aspectos, no qual dentro dessas características, os processos ágeis, eles eram algo relacionado à parte de minimamente carregados com atividades que consomem e não produzem nenhum ganho visível. Essa é uma das motivações relacionadas ao manifesto ágil, certo? Então, dentro dessas mesmas características, o manifesto ágil, ele tinha algumas metodologias ágeis que são uma atitude e não um processo descritivo, no qual ele suplementa os métodos existentes e ele não é uma metodologia completa. Porque muitas das vezes, dentro dessas características, às vezes você acaba deixando
de fazer uma documentação mais pesada, ou especificando algo com múltipla utilização, por exemplo, aqueles métodos utilizando no caso de usos e requisitos funcionais. Às vezes isso dentro da metodologia ágil é muito pesado e às vezes acaba demorando ou acaba travando um processo. Então, ele é uma forma efetiva de se trabalhar em conjunto para atingir as necessidades das partes interessadas do seu projeto. Então, você tem que atender, de fato, as necessidades do projeto. Porém, né, dentro dessas mesmas características, às vezes tentar entregar, né, ou atingir essas necessidades das partes do projeto, das suas partes interessadas, às vezes isso a gente acaba pecando um pouco com relação à parte de qualidade, né? Da parte de desenvolvimento em si, né? Ou a qualidade com relação à parte de processo, ok? Então, outro ponto, né, é que ela não é um ataque na documentação, mas pelo contrário, ele aconselha a criar documentos que tenham mais valor, né, que seja algo muito mais rápido, prático de se utilizar. Não ficando aquela coisa pesada, certo? Com relação à parte de funcionalidades em si, ou na parte de desenvolvimento de qualidade de requisitos, assim, e engloba essas várias questões. E utilizam um modelo interativo e incremental, né, no qual isso auxilia na parte do desenvolvimento mais rápido, né, entregas mais rápidas para os nossos clientes, no qual o cliente ele faz parte da equipe do desenvolvimento, um dos principais pontos também relacionados à parte das metodologias ágeis. Então, dentro do manifesto ágil, ele vai descrever a essência do conjunto de abordagens para a parte de desenvolvimento de software, no qual ele cria ao longo das últimas décadas. Qual isso aqui ainda está sempre, essa parte de metodologias, eles estão sempre trazendo novas vertentes e novos processos e trazendo adaptações dos processos já existentes, né? Então, dentro dessas características, nós temos o também conhecidos, né, os mais conhecidos na parte da engenharia de software, né, que é algo relacionado à metodologia XP, né, que é o Stream Programming, o Scrum e o Crystal, né, que são metodologias ágeis hoje existentes dentro do nossos dia a dia, né? Que hoje em dia praticamente a maioria das empresas, né, que envolvem nessa parte de desenvolvimento utilizam-se dessas metodologias ágeis. Então, aqui a gente vai estudar primeiro a parte relacionada ao método Extreme Programming, que é o método XP, no qual é uma metodologia leve para equipes pequenas e médias, no qual você vai desenvolver software com requisitos vagos ou que mudam rapidamente, né? Ele foi criado por Kent Brink em 1996, no qual o sucesso da metodologia XP advém das intensas satisfações do cliente, porque normalmente o cliente é o melhor indicativo de sucesso do produto, porque ele vai atender as necessidades de fato dos seus stakeholders, do seu cliente em si. Então ele foi criado para produzir um software que o cliente ele precisa quanto ele é necessário, certo? Então é para atender as reais necessidades e características voltadas para o seu cliente em si, no qual o método XP, ele encoraja, né, os desenvolvedores a atender às requisições de mudança dos requisitos de software no momento em que isto acontece. Por quê? Como os requisitos sempre mudam ou não tem nada, ou os requisitos são vagos, né, em si, né? Então, dentro dessas características, a metodologia XP é algo que é muito volátil com relação aos requisitos. Então, você consegue desenvolver um software de acordo com as necessidades do cliente, ok? Então, é uma metodologia também utilizada. Então, dentro dessas características, né, da parte da metodologia XP, ele vai definir alguns conceitos com relação à parte de processos ágeis, que é o que? Ele é incremental, porque você tem versões pequenas do seu software em ciclos rápidos. Ele é cooperativo, porque o cliente e os desenvolvedores trabalham em conjunto. Direto, porque é um método fácil de se aprender e de se modificar. E adaptativo, porque é capaz de realizar mudanças em qualquer momento na parte do desenvolvimento. Então, se o cliente pede para você alterar ou modificar um requisito e depois desenvolver, é algo que é muito mais instantâneo, muito mais rápido de você conseguir gerar e fazer mudanças, certo? Então, dentro dessas outras características, é a parte de simplicidade, no qual é uma metodologia muito simples de se aplicar. A parte de comunicação, porque o seu cliente está direto trabalhando em conjunto, né, com os seus desenvolvedores, que é um ponto positivo com relação a essa metodologia. A parte de realimentação de feedback, né, porque o seu cliente sempre está lá do lado, no qual ele está dando sempre o feedback dele, e algo mais que é relacionado à parte de coragem, né? Por quê? Coragem com relação a que esse método
é algo bem mais encorajador, né? Tipo, de se desenvolver e, tipo, você entrega algo muito mais rápido pro seu cliente, ok? Então, dentro das práticas, dentro do metodologia XP, nós temos a fase de planejamento, entregas frequentes, a parte de metáforas, que envolve a parte de contextualização um pouco com relação à parte de interação no computador, a parte de projetos simples, né, porque normalmente são pequenos, são projetos mais simples, né, dividido em grupos menores, né, no qual a gente acaba trabalhando, né, dentro dessas metodologias. Testes automáticos e constantes, sempre existe refatoração, a programação em pares, né, porque isso ajuda muito na parte do desenvolvimento, a integração contínua, no qual é algo bem utilizado, né, da parte dessas práticas, da parte do utilização da metodologia XP. 40 horas de trabalho semanal, no qual são definidos dentro desses contextos, porque às vezes o desenvolvedor também não consegue ficar trabalhando durante 8 horas seguidas, né? Ele tem que ter um tempo, né, para pensar, porque você usa muita cabeça, né, para resolver problemas. O cliente está sempre presente, então os requisitos eles estão sempre sendo atualizados e sempre sendo validados, né, com relação ao feedback dos seus clientes em si, ou das suas partes interessadas, e também a definição de um padrão de código para o conjunto inteiro da parte de desenvolvimento, né. Isso também é algo bem importante, né, das práticas XP. Outra metodologia também utilizada é o método Scrum, né. Todo mundo já estudou sobre os conceitos do Scrum. Aqui a gente vai também abordar alguns conceitos, né, relacionados ao Scrum, a gente vai fazer uma contextualização dessa metodologia, no qual o Scrum ele é baseado em alguns princípios semelhantes ao XP, porque você tem equipes pequenas, requisitos pouco estáveis ou desconhecidos em relação à parte dos requisitos em si, funcionais do que você está desenvolvendo do seu sistema, porque tem alta volatilidade, né, dentro da parte de desenvolvimento. A parte de interações curtas para promover a parte de visibilidade para o desenvolvimento do seu software, ou da sua aplicação na qual vocês estão desenvolvendo. Ele divide o desenvolvimento em interações, que são chamadas de sprints, que podem ser até 30 dias. São equipes pequenas, de até 7 pessoas, e formadas por projetistas, por programadores, engenheiros e um gerente de qualidade. E as equipes trabalham em cima de funcionalidades, certo? Então, uma visão geral, né, dentro do Scrum também, é que todos os dias são realizadas aquelas reuniões de 15 minutos, no qual a gerência expõe a equipe, né, se expõe à gerência para falar o que foi feito, né, o que vai ser feito também dentro dos próximos dias, no qual todos respondem as seguintes perguntas, né? O que você realizou desde a última reunião, quais os problemas que você enfrentou e em que você trabalhará até a próxima reunião. Isso tudo dentro da parte do contexto da parte de qualidade influencia, né, com relação à parte dos seus requisitos, né? A melhor maneira de você gerenciar e tipo definir os requisitos e o que tipo descobrir os problemas e as eventuais falhas da parte de processo, né? Você consegue identificar isso, ok? Porque quais problemas você enfrentou na parte de desenvolvimento, certo? Então, dentre essas características, os benefícios do Scrum esperados é ter algo relacionado à parte de maior integração entre os membros da equipe, porque você vai ter maior comunicação, você vai conseguir identificar quais são os problemas, né, e trazer soluções rápidas para desenvolver para mitigar, né, esses problemas. Promover o compartilhamento de conhecimento. Então, todo mundo, se a pessoa tem um conhecimento sobre aquele problema, ela consegue ajudar o colega a sanar essas dúvidas para tentar resolver esse problema. Outro ponto é com relação à parte do processo medido continuamente e a parte de minimização dos riscos. Isso tudo são características da parte de qualidade, no qual são aplicadas dentro dessa parte de metodologia, tanto para a parte de desenvolvimento quanto para a parte de processo. Ok? Então, o Scrum trabalha com os princípios nos quais os envolvidos trabalham em equipe com responsabilidades, transparência, honestidade e auto-organização, que é um dos principais pontos da metodologia Scrum. Então, dentro dessas características, a gente fala assim, pô, mas
qual que é a diferença entre os processos tradicionais com as metodologias ágeis? Então, dentro dessas diferenças, os processos tradicionais tem algo relacionado muito com relação ao custo de mudanças, que aumentam de forma não linear com o tempo, certo? Por quê? É fácil mudar uma etapa de engenharia de requisitos, só porém os custos de mudanças aumentam nas demandas nas demais etapas. E isso para quando você vai entregar um sistema ou um software, um produto para os seus clientes, se a gente tem um retrabalho na parte da engenharia de requisitos, né, se muda algum requisito em si, isso consecutivamente vai atrapalhar nas demais etapas do processo, porque mudou os requisitos, na parte de desenvolvimento vai ter que mudar também. Você tem que estar tudo meio que você tem que ter os requisitos já bem moldados, né, para você começar a desenvolver, para você conseguir passar para a próxima etapa. Já nos métodos ágeis, eles reduzem esses custos de mudança, porque normalmente os softwares entregues, eles são entregues em incrementos, junto com a aplicação de práticas ágeis, né? Então, dentro dessas características, mudanças são melhor controladas dentro desses pontos. Então, dentro dessas mesmas características, nós vamos estudar alguns conceitos relacionados à parte da ISO 12207. Mas para isso, vamos passar uma história, né, com relação a por que utilizar essa metodologia, né? No caso, uma norma, né? Que dentro dessas características, a norma ISO 12207, a primeira versão dela surgiu em 1995, que é voltada para a parte de tecnologia da informação, no qual envolve a parte de processos do ciclo de vida de software, que descreve processos e suas atividades e tarefas de modo a facilitar o desenvolvimento de um software. Então, dentro dessas mesmas características, em paralelo, surgiu na parte da indústria de software, uma outra ISO, no qual incluiria a parte de avaliar as necessidades e as capacidades do seu processo, que seria a ISO 15504, no qual ela requer uma declaração do propósito do processo e a descrição dos resultados esperados na parte do desenvolvimento em si. Então, dentro dessas duas ISOs em si, né, em 2000, a primeira emenda, né, dessas duas ISOs foi em 2002 e a segunda emenda foi em 2004, no qual eles introduziram novos processos e fizeram uma definição dos propósitos e resultados esperados para cada um desses processos com relação à parte do ciclo, do processo de ciclo de vida, do desenvolvimento de tarefas e da parte da capacidade, né, da parte do processo em si, com relação à parte de melhorias na parte de processo de um ciclo de vida de um desenvolvimento de um software. Então, apesar, né, dessa ISO 2207 tratar da parte de processo de vida de software, dentro do contexto de sistemas, é necessário a gente ter um padrão de domínios de sistemas, no qual foi desenvolvida a ISO 15288 de 2002, que envolve a parte de processos do ciclo de vida de um software. Okay? Então, o desenvolvimento confuso dessas duas emendas de 2002 e a falta de harmonia com a ISO 12288 dificultava a aplicação da ISO 12207, porque às vezes chocava alguns conceitos relacionados à parte, uma melhorava a parte de processo e a outra melhorava, né, alguns conceitos com relação à parte de desenvolvimento. Porém, essas duas as vertentes às vezes acabavam não chocando, né? Não acabava casando, na verdade, né? Não conseguia unir os dois pontos, porque às vezes havia divergências, né, entre uma das definições com relação à ISO 12000, a ISO 12000, a ISO 15258 com a ISO 12207, ok? Então, dentro desses aspectos, eles começaram para a gente conseguir cumprir, né, diminuir essas divergências em si, eles criaram a segunda edição da ISO 12207, que foi criada em 2008, né, no qual voltava para a parte de engenharia de software e a parte de sistemas, no qual envolviam a parte de processos do ciclo de vida de um software, no qual eles passou a ser o padrão dentro da I3E. E a nova versão dela foi publicada em 2017, da ISO 12207. Então, dentro dessas características, a ISO I3E 12207, ela estabelece uma estrutura comum para o processo de ciclo de vida de um software, com a parte de terminologias bem definidas, e tem que ser referenciada na indústria de software. Então,
Dentro dessas características, ela contém processos, atividades e tarefas que são aplicáveis durante a aquisição, o fornecimento e desenvolvimento de operação, manutenção e até mesmo a parte de descarte de sistemas, produtos e serviços de software. Então, dentro dessas características, a norma 12.207, ela reconhece que nem todos os projetos e organizações usam todos os processos promovidos por essa ISO. Então, dentro dessas mesmas características, a implementação de padrões típicos dessa ISO, elas envolvem uma seleção de processos apropriados para o projeto e sua organização. Então, a necessidade, cada organização vai utilizar desses conceitos relacionados a essas normas, esses padrões, da maneira que lhe convém dentro do processo de desenvolvimento da sua organização. Ele pode usar alguns desses tópicos relacionados a essa parte da ISO 12207. Então, ela não não especifica os detalhes de como implementar ou executar essas atividades e tarefas incluídas no processo, porque cada organização vai trabalhar de uma maneira diferente, mas atingindo os mesmos objetivos com relação à parte de entrega, definição de documentação, ou até mesmo a parte de definição de um processo por trás, e com isso também entregando produtos de qualidade. Ok? Então, ela também, essa ISO 2207, ela não estabelece o nome, formato ou conteúdo explícito de documentação a ser produzida, como eu expliquei anteriormente. E também ela não prescreve um modelo específico do ciclo de vida ou metodologia de desenvolvimento de software. Então, porque cada organização vai utilizar as metodologias nas quais ele vai fazer mais agrado, né, na parte de desenvolvimento de software, ok? Então, dentro dessas características, você pode também mesclar diversas metodologias da parte de ciclo de vida e desenvolvimento de um software, ok? Pode misturar conceitos do XP com os conceitos do Cascata, ou misturar um pouco dos conceitos do Scrum com alguns conceitos do Metal Extreme Program. Pode ter uma mescla de vários modelos de ciclo de vidas. Isso depende muito de cada organização, da maneira como elas trabalham, depende do tamanho da sua organização. Isso tem vários pontos nos quais podem ser influenciados nesses contextos. Então, a ISO 12207, com relação à parte dos processos, eles são descritos da seguinte maneira: com relação a ter um nome, um título, qual o nome, o propósito, os resultados esperados de uma implementação bem-sucedida e suas atividades e tarefas, ok? Então, dentro dessas mesmas características, a ISO 12207 separa por grupos, no quais nós temos a parte de processos de acordo, a parte de processos organizacionais e de habilitações de projetos, processos de gestão técnica e processos técnicos, nos quais, processo de acordo nós temos 2, processo organizacional de habilitação de projetos nós temos 6, processo de gestão técnica temos 8 e processos técnicos nós temos 14, ok? Então, a gente vai entrar em cada um desses pontos relacionados a essa ISO 12207. Então, nós vamos estudar primeiro o conceito dos processos de acordo, no qual os processos de acordo eles definem as atividades necessárias para estabelecer um acordo entre duas organizações, ou duas ou mais organizações, no qual nós temos um processo com relação a um processo e um propósito, no qual nós temos os processos de aquisição, no qual é obter um produto ou um serviço que satisfaça as necessidades dos seus clientes em si, ou das suas partes interessadas, e a parte de processo de fornecimento, no qual fornecer um produto de serviço ao cliente que atenda os requisitos acordados, de acordo com as necessidades e dos requisitos funcionais nos quais o seu cliente havia exigido, ok? Então, dentro dessas mesmas características, nós temos os processos organizacionais de habilitação de projeto, no qual esse processo, eles gerenciam a capacidade organizacional de adquirir e fornecer produtos ou serviços por meio de projetos. Então, dentro dessas características, nós temos os processos de gerência de modelo de ciclo de vida, no qual nós definimos definir, manter, assegurar e disponibilizar políticas, processos, modelo de ciclo de vida e procedimentos para o uso da organização. Isso tudo dentro da parte de políticas, envolve a parte de políticas organizacionais, que envolve a parte de questões de governança de TI. A parte de processos envolve tanto a parte de metodologias nas quais vão ser utilizadas para a parte de processo, definição de papéis. Isso tudo está dentro da parte de processo do seu software, da sua organização. Também envolve a parte de processos dentro da governança de TI. Isso já foi aplicado para a área de TI, tá, galera?
Outro ponto envolve os modelos de ciclo de vida, no qual nós já estudamos alguns deles, né, que pode ser os modelos XP, modelo incremental, modelo cascata, o próprio Scrum, que são modelos de processo de ciclo de vida, e a parte de procedimentos nos quais vão ser utilizados dentro da sua organização. Okay? Como você vai implantar, beleza? A parte de processo de gerência de infraestrutura é promover a infraestrutura e os serviços necessários para os projetos, com relação à definição da parte de servidores, envolver serviços com relação a tipos de banco de dados, infraestrutura com relação à parte de código, isso tudo, serviços com relação ao atendimento ao cliente, isso tudo está dentro da parte de infraestrutura, ok? Envolve também processo de gerência de projeto, de portfólios de projeto, no qual iniciar e sustentar os projetos necessários, suficientes e adequados de modo a atender aos objetivos estratégicos da organização. Processo de gerência de recursos humanos. Isso tudo são características parecidas com a parte de gerência de projetos. Não sei se vocês já fizeram gerência de projetos. Então, são praticamente quase os mesmos tópicos abordados dentro da parte de gerência de projetos. No qual nós temos a parte de processo de recursos humanos, né, que é gerenciar as expectativas, as necessidades, as competências com relação à parte de necessidades do seu negócio, com relação a atender, né, de fato, tanto seus clientes quanto os desenvolvedores, a sua equipe em si, ok? A parte de processo de qualidade, no qual a gente está trabalhando, né, dentro da disciplina de qualidade de software, que é fornecer e garantir produtos, serviços e implementações de processos de ciclo de vida que satisfazem os objetivos de qualidade, no qual organizacionais que atinjam e deem satisfação ao cliente. Okay? Então, dentro dessas características são usadas para parte de qualidade de software, beleza? E outro ponto dentro da parte de processo de organizacional de habilitação de projeto envolve a parte de gestão de conhecimento, que é criar a capacidade e os recursos que permitem que a organização explore oportunidades para reaplicar o conhecimento já existente. Se caso houve algum processo com relação à parte de dúvidas, né, isso tudo, se houve algum problema, a gente tem que reavaliar e rever as técnicas nas quais a gente consiga mitigar esses riscos ou conseguir resolver esses problemas em si. Isso está dentro dessa parte de gestão de conhecimento, beleza? A parte de gestão técnica, no processo de gestão técnica, ele visa estabelecer e evoluir os planos, executar os planos, avaliar a realização e os processos reais em relação ao plano e controlar a execução até o cumprimento. Isso aqui envolve muitas das questões com relação à parte do portfólio, a parte de escopo, gerenciamento de tempo, riscos, dentro dessas características, no qual nós temos alguns processos que envolvem a parte de planejamento de projeto, que é produzir e coordenar planos planos eficazes e viáveis. A parte de processo de avaliação e controle, no qual avaliar os seus planos se estão alinhados dentro dessas se são viáveis, né, na parte da execução do seu projeto. Determinar o status do seu projeto, no qual isso, dentro dessa parte de controle e avaliação, envolve muitos conceitos relacionados à parte de gerência de configuração de software, isso voltado para a parte de software. Então, porque você tem a parte de cronogramas, definição de um plano, definição do escopo, isso tudo também está dentro da parte de gerência de projetos, beleza? Processo de gerência de tomada de decisão, né, que fornecer uma estrutura e a parte relacionada à parte de identificar os seus objetivos e caracterizar e avaliar um conjunto de alternativas de tomada de decisão para que você consiga melhorar a parte com relação à parte do seu ponto do ciclo de vida de um projeto e para determinar e aplicar ações nos quais sejam benéficas para o seu projeto. É só tentar mitigar riscos e a parte de alguns problemas ou falhas dentro do seu processo. Gerenciamento de riscos, como a gente comentou anteriormente, né? Nós temos que identificar, analisar e tratar e monitorar os riscos continuamente, que é os mesmos tópicos também das gerências de configuração e gerência de projeto de software. A parte de gerência de configuração, no qual a gente aborda também os conceitos, que é gerenciar e controlar todos os elementos e configurações do sistema ao longo do ciclo de vida
da parte do desenvolvimento do seu produto em si e definições de configurações associadas, por exemplo. Dentro da parte do processo de configuração, gerente de configuração, a gente vai ter lá a parte de controle de mudanças, controle de versão. Isso tudo são ferramentas e técnicas nas quais a gente vai aplicar dentro dessa parte de controlar os elementos de configuração de sistema que envolvem todo o ciclo de vida do seu processo, ok? A parte de processo de gerência de informação, que é obter, gerar, confirmar, transformar, reter, recuperar, disseminar e até a parte de descartar informações para as partes interessadas. A parte de processo de medição, que também a gente vai estudar dentro desse conceito da parte de qualidade, parte de medição, que envolve a parte de coleta, análise, relatar dados e informações sobre os objetivos para apoiar o gerenciamento eficaz. Isso também envolve a questões de qualidade de produtos, serviços e também da parte de processo. A parte de processo de garantia da qualidade, no qual ajuda a aplicar nova aplicação efetiva da parte de processo de gerenciamento de qualidade dentro da sua organização ao seu projeto, ok? E dentro desses mesmos processos nós temos os processos técnicos, nos quais são usados para definir os requisitos do sistema, transformá-los em produtos efetivos, permitir a redução consistente do produto onde necessário, usar os produtos, como utilizar de fato, promover os serviços requeridos e também como sustentá-los, a parte de descartar o produto quando ele é retirado de serviço, certo? Então, essas são algumas características dentro desses pontos técnicos, no qual a parte de processo técnico tem o processo de análise de negócio ou submissão, que é entender e definir os problemas e tentar identificar quais são as características daquele processo com relação a trazer novas soluções com relação ao domínio da aplicação na qual você está desenvolvendo, né? Resolver esses problemas e aproveitar isso para gerar novas oportunidades, né? Resolvendo problemas deles, ok? A parte de definição de necessidades e requisitos das partes interessadas, nos quais vamos definir os requisitos das partes interessadas para um sistema que possa fornecer recursos necessários aos usuários para as outras partes interessadas. Igual aqui nós temos várias aplicações, por exemplo, que envolvem, por exemplo, Redmine. Redmine é uma ferramenta que é utilizada dentro desses conceitos para você conseguir definir a parte de definições de requisitos das partes interessadas, ou até mesmo ferramentas de comunicação que ajudam a gente conseguir se comunicar melhor com as partes interessadas a fim de conseguir coletar ou identificar os problemas que eles enfrentam ou sugestões de melhorias dentro do sistema, certo? Então isso tudo são ferramentas que podem ser utilizadas, que estão dentro dessa parte de processo de definição das necessidades e requisitos das partes interessadas. Processo de definição de requisitos de sistema de software, que é transformar o ponto de vista das partes interessadas em uma visão técnica de uma possível solução que atenda às necessidades operacionais dos seus usuários. E no caso é pegar tudo que os seus clientes estão falando de problemas ou melhorias e transformar isso em tarefas que podem ser utilizadas para a parte de desenvolvimento do seu sistema, no qual são geradas várias tarefas que podem ser bem especificadas, que serão úteis para o desenvolvimento da sua aplicação em si. Processo de definição da arquitetura, que é gerar as arquiteturas do sistema e definir uma ou mais arquiteturas dentro da parte de desenvolvimento do seu software que vão atender às reais necessidades dos requisitos do seu sistema. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com uma aplicação que vai ser baseada somente em API, se vai ser uma aplicação no qual vai ter o desenvolvimento de uma API e também com uma outra aplicação que vai ser desenvolvida para back-end, para front-end, por exemplo, né? Isso são algumas características. Que tipo de arquitetura a gente vai utilizar? Quais tipos de banco de dados nós vamos utilizar? Isso pensando na parte de desenvolvimento, tá, galera? Agora, na parte de processo, é pensar onde vai ser alocado um servidor. Se a gente vai pagar uma Amazon, por exemplo, uma AWS da vida, ou se nós vamos ter máquinas que vão ser configuradas como servidores, isso no ambiente interno da organização. Isso tudo demanda dessa parte de definição de arquitetura, tá? Que envolve conceitos da governança de TI e da parte de gerenciamento de projetos e também dentro da parte de processos de desenvolvimento de software, ok? Processo de definição de design, né, que envolve as características da parte de interação humano-computador, que envolve a parte de caracterização com relação
desenvolvimento, né, de fornecer dados e informações detalhadas suficientes para você criar e desenvolver um sistema através dos elementos de implementação com relação às reais necessidades dos seus usuários. Ok? Para isso também depende muito da definição de uma arquitetura por trás disso, a parte do processo, da parte de definição de um design também, né, dentro dessas características, que é analisar os dados de maneira mais clara, envolve vários pontos. Processo de análise de sistema. Ele fornece uma base rigorosa dos dados e informações sobre o entendimento técnico para auxiliar a tomada de decisões ao longo do ciclo de vida do seu projeto, ok? Outro ponto dentro dos processos técnicos são a parte de processos de implementação, que considera os elementos de sistemas específicos, a parte de processo de integração, que envolve integrar um conjunto de elementos de sistemas para fornecer de uma forma a atender os requisitos do sistema, software, arquitetura e a parte de design, certo? Verificação, que envolve essa parte de, com relação à parte de testes, né, e atendimento dos requisitos específicos para o desenvolvimento do seu sistema, né, atendendo os requisitos funcionais e as características especificadas pelas suas partes interessadas, que é uma validação em si. Isso tudo também envolve conceitos da parte de garantia de qualidade de software. Parte de fornecer a parte de processo de transição, que é estabelecer a capacidade para que um sistema forneça os serviços especificados pelos requisitos pelas partes interessadas no ambiente operacional, que também influenciam, né, dentro desses contextos, na parte do processo técnico. Processo de validação, que é fornecer evidências objetivas de que o sistema, e quando em uso, ele cumpre os reais objetivos comerciais e também os requisitos das partes interessadas, alcançando o que foi definido dentro dos requisitos primários dentro do desenvolvimento do seu software ou da sua aplicação em si, certo? Então, também fazem parte dessa parte do processo técnico em si. Processo de operação, que é operar o produto de software e seus ambientes e promover suporte ao cliente, que é atendimento ao cliente e suporte, né? Que dentro da governança de TI, nós também abstraímos isso com relação à parte de atendimento ao cliente, né? Dentro desses conceitos. Processo de manutenção, que é sustentar a capacidade do sistema de fornecer um serviço, no qual a gente tem que garantir a parte de manutenibilidade dentro do sistema, para atender as reais necessidades do cliente, ok? E a parte de processo de descarte, que inclui a existência de um sistema, ok? Que é, às vezes, pensar em excluir ou deletar um sistema em si. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente isso.